Fala aí, rapaziada. BN na área. Cara, falar aqui um pouquinho sobre o jogo de ontem, né? Sobre essa situação atual do Botafogo. Terminamos uma live agora, né? Muita gente participou, tivemos até uma audiência bacana. E né? Não poderia ser diferente, né? Todo mundo querendo saber sobre o Bruno Lage, sobre a situação atual do Botafogo, situação atual do campeonato, né? Muita gente já jogando desconfiança, desacreditando. Cara, e eu falo aí pra vocês. Alguma coisa tem que ser feita. Alguém precisa parar o Bruno Lage. Alguém precisa frear o Bruno Lage. Depois dele ter colocado ontem o Tiquinho no banco, tá? Botafogo jogando em casa, estádio lotado, um jogo onde a importância, né, onde a vitória tinha uma importância gigantesca, né, pelo fato do Botafogo vir numa sequência negativa. Então, uma vitória ontem, né, era para botar nos trilhos, né, voltar aquela confiança. E o cara simplesmente me pega e coloca o Tiquinho no banco, com o estádio lotado, o torcedor, né, esperando uma grande vitória. Então, o Bruno Lage é capaz de qualquer coisa. Depois que ele botou o Tiquinho no banco, eu não. Meu amigo, esse cara é capaz de qualquer coisa. Então alguém precisa frear o Bruno Lage. Tá, o Tiquinho entrou, mudou o jogo, então vamos falar sobre isso. Então deixa eu abrir aqui, vou passar para vocês um pouquinho, tá, do que nós falamos na live, né? Alguns conteúdos, para a gente poder desenrolar rapidinho. Então vamos lá, cara. Começamos falando aqui do jogo. Deixa eu abrir aqui a tela. Olha aqui. Começamos falando aqui do jogo. Deixa eu chegar aqui pro lado. É para sair da frente da fera. Olha a fera aí. Então ontem, meu irmão, jogo tenso. Botafogo fez um primeiro tempo horroroso, horrível. Um time, né, sem criatividade no meio, pesado no meio campo. Então ele deslocou o Tietchan para lateral. O Tietchan não fez um jogo ruim, tá? Mas pelo que jogou ontem, se de repente tivesse no meio campo, poderia ter rendido muito mais, teria tirado o espaço do Goiás. Então Botafogo, se a gente parar para analisar o primeiro tempo, acho que o que define muito bem o primeiro tempo é quantas bolas foram recuadas ao Lucas Perry. Quantos chutões o Lucas Perry deu para frente. Então o Botafogo pegava a bola, tocava para um lado, tocava para o outro, jogando sempre de forma horizontal, voltava no Lucas Perry, chutão na frente. Então o Lucas Perry estava fazendo transição direto ao ataque. E a bola batia e voltava, porque a gente não tinha o Tiquinho que faz aquele pivô. Então foi um primeiro tempo horroroso. O Botafogo saiu perdendo por 1-0, poderia ter perdido demais. Então parecia que a gente estava com o uniforme trocado. Se você traz um gringo, por exemplo, e bota os dois times com a camisa, né, neutra, o gringo ia falar que o líder do campeonato era o Goiás no primeiro tempo. Porque o Goiás era o time que tocava bola, era o time que fazia a transição, era o time que jogava de forma, né, vertical, e o Botafogo, né, tocando para o lado e para trás. Tá? Então entra o segundo tempo, ele tenta consertar, né, as besteiras que fez, entra com o Tiquinho, entra com o Luiz Henrique, e o Botafogo teve um outro ânimo. O Tiquinho dá uma outra vida ao time. O Tiquinho ele não é só um centroavante, ele é aquele jogador que faz o pivô, né, é aquele cara que gira, né, que lança, que chuta, fez um golaço, né, que dá assistência. É um jogador que segura o adversário. Então o Goiás se preocupou muito mais depois que o Tiquinho estava em campo. E tem outra. Olha o primeiro tempo que fez o Eduardo e olha o segundo tempo que fez o Eduardo depois que o Tiquinho entrou. Ou seja, o Tiquinho, né, ele encaixa com o futebol e o Eduardo joga mais. O time parece que joga com mais alegria quando o Tiquinho está em campo. Você não pode tirar do campo, né, o melhor jogador do campeonato. Você não pode tirar do campo o jogador que faz os companheiros jogarem mais. Você não pode tirar do campo o jogador que muda a atmosfera do estádio. Cara, ontem o Bruno Lage deu um tiro no pé e afirma aqui para vocês, tá, que ontem ele assinou o contrato de divórcio com a torcida do Botafogo. Não tem mais volta. Não tem. Se o Botafogo ganhar agora as próximas 5 partidas, na sexta a gente vai estar desconfiado que o Bruno Lage vai fazer alguma besteira. Tá? Não tem como aceitar essa atitude do Bruno Lage em colocar o Tiquinho no banco. Então, alguém precisa frear o Bruno Lage porque ele pode ir além. E o Botafogo pode perder esse título brasileiro, tá? Por conta dele. Aqui, ó. Aqui tá a rodada. Olha aí. E para nossa sorte, a rodada ajudou. Para nossa sorte, as rodadas vêm ajudando o Botafogo e por isso a gente permanece com uma gordura. Porque o Grêmio empatou, o Palmeiras perdeu, mas até quando? Até quando? Próxima rodada. O Botafogo tem um clássico difícil com o Fluminense. Tá? O Palmeiras tem clássico com o Santos. Pode ser difícil também, porque o Santos, né, tá tentando se recuperar. É clássico, então tudo pode acontecer. O Grêmio também tem clássico com o Inter. Ou seja, os jogos ainda vêm beneficiando o Botafogo. O Flamengo pega um Corinthians. Então, cara, mas até quando?
O medo hoje do torcedor, ó, vou passar aqui a classificação. O Botafogo ainda está bem na frente, muito por conta dessa gordura que se acumulou no primeiro turno. O Botafogo hoje tem 7 pontos do Bragantino, né? 8 do Grêmio, 8 do Palmeiras. Mas se nada for feito, meu amigo, essa gordura vai acabar. E vai acabar num momento perigoso, porque a galera tá chegando e o Botafogo vem apresentando finais, né, de motivação. O time não tá motivado. Não é aquele Botafogo motivado, intenso, né? Parece um time triste. Justamente no momento que não pode. Era um momento agora para a gente estar voando. Então alguma coisa tem que ser feita. Alguém tem que frear o Bruno Lage ou perderemos esse título. Tá? Eu tenho aqui os jogos, né, os próximos 6 jogos, os 5 jogos, né, dos times do G6. Olha aqui, ó. A sequência é difícil para todo mundo, mas vale ressaltar, ficar de olho aqui na sequência do Palmeiras. Tá? O Palmeiras nos próximos 5 jogos, lembrando que depois de Palmeiras e Bahia e Botafogo e Cuiabá, é Botafogo e Palmeiras. Tá? Então nos próximos 5 jogos, o Palmeiras joga 4 jogos em casa e tem um jogo fora contra o Coritiba. O Botafogo tem 3 jogos fora e 2 jogos em casa contra o Atlético Paranaense e o Cuiabá. Então alerta ligado, porque justamente nesses 5 próximos jogos, antes de pegar o Palmeiras, o Botafogo pode perder essa gordura e se acumulou se nada for feito. Se o Botafogo continuar jogando da forma que está. Cara, não tem como, sabe, a gente olhar para trás, final do primeiro turno, ver aquele time voando e ver esse time do Botafogo hoje com as invenções do Luiz Castro. Ah, descobriram como o Botafogo joga. Mentira. Tá? O Botafogo fez um bom jogo contra o São Paulo, fez um jogo bom contra o Bahia, chegou contra o Flamengo, ele inventou aquela lateral direita, perdemos para o Flamengo. Aí nesse primeiro jogo que perde, depois de tanto tempo, o cara bota o cargo à disposição. Aí depois vem aquele jogo horroroso contra o Atlético Mineiro e mais um jogo ruim contra o Corinthians, onde o time do Botafogo já apresentava, né, sinais de um time desmotivado. Não era aquele time intenso, né? Parecia um time ali muito preocupado, muito tenso. E hoje não, né? E esse jogo contra o Goiás, mais uma vez, refletiu isso. Né? Um Botafogo fazendo o primeiro tempo de um time medroso, né? Sem confiança, jogando para o lado e para trás para o Lucas Perry dar chutão. Então, não é esse o Botafogo que a gente se acostumou. É aquele Botafogo que a gente tem que resgatar. O segundo tempo, tá? Com a entrada do Tiquinho do Luiz Henrique, né? Do Tiquinho principalmente, né? A gente vê um Eduardo, né, evoluir depois que o Tiquinho entra, dá uma certa esperança. Mas a minha preocupação não é, na minha, eu acho de todos, né? Não é o Bragantino, não é o Grêmio, não é o Palmeiras, não é o Flamengo, não é o Fluminense. A preocupação maior hoje é o que o Bruno Lage vai fazer daqui para frente. Porque, meu irmão, a confiança da torcida ele já perdeu. Tá? Ele deixar o Tiquinho no banco, acho que foi um tiro no pé. Porque o Tiquinho, como ele gosta de falar com os adeptos, o Tiquinho tem adeptos fora na arquibancada e dentro do grupo. O Tiquinho é ídolo daquela molecada que tá ali dentro também. Então tu imagina o impacto que não foi pro grupo, né? Saber que o Tiquinho tá no banco. Por conta de opção tática do Bruno Lage. Então ele abala a confiança do grupo e fortalece o nosso adversário. O técnico do Goiás deve ter ficado feliz da vida quando viu a escalação do Botafogo. E tanto é que o Tiquinho depois entra, acaba com o jogo, né? Perturba a zaga do Goiás de diversas formas, faz um golaço, né? E saiu na bronca. Tu vê que a comemoração do Tiquinho foi diferente. Né? Ele saiu, né, puxando a torcida, né, levantou, bateu com força na perna, como se fosse um recado ao Bruno Lage. Rapaziada, então é isso. Isso aqui é um resumo, tá, das lives aí que a gente faz. Aqui a gente traz também, né, todos os jogos do Botafogo. Então são várias, né, várias páginas, várias telas de conteúdo. E você participa, né, mandando sua mensagem, interagindo comigo e com outros botafoguenses aí do Brasil inteiro. Tá? A gente sempre faz as lives às 8 da manhã. Então se você quiser participar, vai ser um prazer. Valeu? Então, meu amigo, como eu falei, volto a repetir. Alguém precisa dar um freio aí no Bruno Lage. Ou ele vai jogar o nosso título brasileiro que estava aqui, vai ser esse aqui, ó. Vai escorrer pela mão como água. Nosso problema hoje se chama Bruno Lage. Alguma coisa precisa ser feita. Porque ele vai embora. Tá? Ele vai embora. Chegou dezembro, né, perdeu o título, ele vai pegar a malinha dele, vai embora, nunca mais volta. E quem fica aqui somos nós. Então, alguma coisa precisa ser feita. John Tex, uma hora, meu irmão. O Mazuco, quem tá ali,
não pode aceitar um cara desse botar o melhor jogador do campeonato no banco de reservas. Tá? Então, freia o Bruno Lage ou o Botafogo perde o título brasileiro. Tá? Que vai ser talvez aí o maior vexame, né, dos últimos tempos. Talvez pior que a Copa do Brasil de 99. Tá? Vai traumatizar mais do que aquela Copa do Brasil de 99 por toda a expectativa que se criou. Então é isso aí, rapaziada. Tamo junto. A gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu? Um abraço, fui.